Olá, você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 364º episódio aqui do podcast, que conta com o patrocínio da Firmou Consultoria e também do Backblaze, e com o apoio dos adetêncios apoiadores, que não tem um nome oficial ainda, né? Lá no gigahertz.fm/apoio. Eu sou o Guilherme Rambo, junto comigo aqui, Marcos Mendes e Coca. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, e aí? Beleza? Tudo beleza. Eu quero saber o seguinte: como que a pessoa faz para escutar o ADT mais cedo que todo mundo e ter também a graça de ouvir a gente se atrapalhando aqui para falar 64º? Então, nessa semana, por um mero acaso, não foi de propósito, a gravação tá acontecendo na quinta-feira e não na quarta-feira por culpa minha. Eu me embananei ontem, bagunçou tudo, a gente tá gravando hoje na quinta-feira, mas 5 adetêncios sortudos e sortudas receberam ao longo dessa semana um link especial, que só essas pessoas têm um link específico para cada uma delas, para escutar a edição sem edição do ADT. A gente desenvolveu esse nome ao vivo aqui, eu acho, quando a gente estava falando sobre como é que seria esse benefício. Então é o seguinte: esse pessoal testou ao longo dessa semana, mandou feedbacks pra gente, e a partir de agora todo mundo que apoia o ADT por meio do gigahertz.fm/apoio tem acesso a um link personalizado para assinar o feed da edição sem edição do ADT, que a gente vai publicar sempre logo depois da gravação. A gente vai terminar aqui a gravação de hoje. O que eu vou fazer? Vou rapidinho ali tirar só os silêncios maiores que acontecem antes da gravação, depois, né, quando a gente tá combinando aqui o jogo, e logo na sequência o Rambo vai fazer a publicação também para vocês passarem a acompanhar isso aí. Então, por que é só quem tá lá no gigahertz.fm/apoio e não quem tá lá no Apoia-se? Porque o sistema de administração disso, automatização disso, a gente conseguiu fazer por conta do Stripe, que oferece as ferramentas e APIs, etc, para fazer essa geração. Então, pra galera que tá lá no Apoia-se, se vocês quiserem, vocês podem migrar lá para gigahertz.fm/apoio. Se precisar de uma ajuda com isso, manda pra gente e-mail. Vocês têm o e-mail aqui da Gigahertz para fazer isso. Então, obrigado a todo mundo que já tá lá no gigahertz.fm/apoio, e todo mundo agora pode acessar por meio desse link. Na direita em cima tem um botão que é a área do assinante. Você vai fazer login, você vai colocar seu e-mail, né? A gente vai validar que você de fato assina, você recebe no seu e-mail um link para fazer o login, e por meio desse link tem lá um link, um feed, o RSS, que é só seu, um para cada pessoa que assina o ADT, para assinar nos diferentes aplicativos de podcasts. Você pistola ali o código, o Rambo fez um QR Code para cada um, etc. Tem o feed RSS também por extenso ali, se você quiser. Copia, cola isso no seu aplicativo de podcasts ou clica lá em cada um dos aplicativos, e você vai passar a ter acesso imediato assim. Não assim que acabar a gravação não, mas assim que acabar a gravação a gente resolve rapidinho aqui e libera para vocês. Então, para esses 5 sortudos e sortudas dessa semana que vão acompanhar logo nessa quinta-feira à noite a gravação, que bom que vocês nos apoiam. E para todo mundo a partir de agora, que é nessa sexta-feira ou sábado talvez, né? Vamos ver como é que tá a agenda dele pra editar o podcast, que tá descobrindo isso agora, é só acessar lá gigahertz.fm/apoio e vocês vão passar a ter acesso à edição sem edição, com os nossos tropeços e as brincadeiras e tudo que não vai pro ar, a pré-gravação, a pós-gravação. Inclusive, semana passada, a pós-gravação foi agitada. Deu o quê? Mais uns 20 minutos aqui de um papo que quem apoia vai saber o que é. E tá por lá. Poderia ter entrado no episódio, viu? Porque ficou bom aquele papo, hein? Pois então, e quem pegar esse link agora, né, vai ter acesso aos anteriores também, que foram publicados lá. A gente já colocou nesse feed, acho que os últimos 3 ou 4, edição sem edição, que a gente já foi testando, né? 2, é porque tinha 3 ou 4, eu tirei, deixei só 2, porque, né, como a gente tava testando e tal. E para quem tá entrando lá pela primeira vez e não faz parte dos 5 beta testers, nós tivemos só 5 beta testers. Então, provavelmente ainda tem alguma coisinha para ajeitar ali. Se encontrar qualquer coisa, qualquer problema, tem o linkzinho do feedback lá, manda pra gente que a gente conserta para vocês. Assim como nós consertamos o super feed, né? E
Pra quem não tá interessado, pode pular, tem os capítulos aí, mas a gente precisa dar esse recado pra quem gosta do Super Feed, que é aquele feed grandão lá da Gigahertz que tem todos os episódios de todos os podcasts num feed só. Ele deu um problema lá no Apple Podcasts, que foi uma daquelas coisas que simplesmente o Apple Podcasts parou de atualizar, a gente não conseguiu debugar muito bem o que aconteceu, mas a gente conseguiu resolver. Aquelas coisas que acontecem, né, Coca? Tipo, tem algum problema, deixa eu mexer umas coisas aqui e ver se resolve. Ih, resolveu. Qual era o problema? Não sei, mas resolveu. Então, tá resolvido. Agradecer aí, eu não sei se a pessoa gostaria que falasse o nome, então, pessoa anônima que nos ajudou, avisou sobre esse problema, porque a gente não consegue acompanhar em todos os apps como é que tá a situação, né? Então alguém infelizmente nos alertou pra esse fato, e pra quem assina e achou estranho que ficou sem episódios por um tempo, foi isso, desculpa aí, mas tá tudo certo novamente e vamos monitorar mais de perto aí pra ver se o Super Feed continua vivo. É um feed meio grande, né? Eu tava vendo, tem muito episódio. Provavelmente o problema teve a ver com isso. Se eu fosse chutar, eu diria que é o fato de ter o quê? Quase 600 episódios no feed, então provavelmente é isso. O feed, né? RSS, texto do feed RSS, tem quase 4 mega de texto. Então, não é toda a plataforma que lida muito bem com isso. Mas, muito bem. Pra quem pulou o capítulo, bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Agora a gente vai pros follow-ups e a gente falou na semana passada sobre mudanças da App Store lá na Europa por causa do DMA. E um ouvinte anônimo mandou o seguinte: trabalho em uma empresa grande que tem alguns aplicativos publicados na App Store. Para nosso teste interno, temos uma, entre aspas, loja, que nada mais é que um site que disponibiliza apps assinados com o certificado empresarial para o nosso teste interno. Não vi, mas será que teve alguma mudança que beneficia as empresas nesse sentido? Essa parte mais empresarial e de restrições e APIs, acho que vocês vão saber explicar melhor. Que beneficia, eu duvido, mas teve alguma mudança? Eu acho que não, viu? Porque as mudanças são mais com relação a você poder ter app stores, que a Apple chama de marketplaces, de outras empresas, mas não existe uma provisão para você ter um marketplace privado, né? Porém, a Apple não faz muito tempo, ela remodelou todo o esquema de MDM lá, de Mobile Device Management, que é esse esquema que o ouvinte anônimo comentou de uma empresa poder ter um certificado especial lá que consegue fazer essa distribuição interna, e eles fizeram dentro desse esquema novas APIs onde a empresa consegue criar um app interno que permite a instalação desses apps. E, na época que a Apple fez essas mudanças de API, o Felipe, se eu não me engano, percebeu isso e publicou lá no 9to5Mac, falando sobre como isso poderia já ser ali uma base, uma fundação para essa coisa do DMA, que estava chegando perto, e chamaram ele de doido, falaram que não, onde é que já se viu. E, fuçando nos códigos do iOS 17.4, o Felipe identificou que sim, a Apple usou a mesma fundação para fazer o esquema do DMA. Então, a resposta é: as mudanças do DMA, não. Porém, a Apple fez mudanças nesse processo todo de distribuição interna de apps, que vale a pena dar uma olhada se a empresa usa o sistema de MDM lá para fazer provisioning de devices, instalação de app interno. Dá para a empresa desenvolver sim ali como se fosse uma mini App Store interna, privada, só da empresa, usando essa solução de MDM da Apple, que é a base tecnológica que eles usaram para fazer os esquemas do DMA. Então, não, mas sim. Então tá explicado. Mendes, você falou que tá jogando palavras cruzadas no New York Times. O Rubens Padovese mandou a dica do Conexo, né? Um jogo de lógica de palavras, ao invés de palavras cruzadas. Né? Pegou a dica num papo no canal Robot Geeks. Então, esse jogo, esse Conexo, eu acessei, ele é super divertido, ele é exatamente igual ao Connections, que tem também no Times, que é isso. Você tem um grid de 4x4 com 16 palavras. Existem 4 grupos com 4 palavras. E não tem nenhuma explicação, contexto, nada. Você tem que olhar para essas palavras e entender que cada 4 compõe ali um grupo de alguma coisa. Que pode ser o som é parecido, pode ser coisas relacionadas a golfe, pode ser, sei lá, é tudo grão. Então, o desafio é esse e tem níveis de dificuldade. É muito legal.
tem sempre um nível super fácil, um médio, um difícil e um muito difícil. E aí, você vai jogando, conforme é um por dia, né? Então, você vai jogando ali, vai passando os dias, você vai pegando a manha do que olhar, o que procurar pra achar essas relações. E tem esse que é o do Times, e agora tem, eu vou deixar na descrição aqui pra quem quiser ver também, esse que é o Conexo, que faz basicamente isso também. E é um viciozinho legal de desenvolver, porque é um momentinho do dia ali que você espreme o cérebro até tentar achar a conexão de palavras. É bem legal. Obrigado a Rubens Padovese, porque vai entrar no meu rodízio de coisas a fazer aqui quando já tiver feito o Connections e ainda tiver a fim de desafiar um pouquinho a cuca. Boa, mas parece bem divertido esse jogo mesmo. É muito legal. Nossa, eu vi um que era de um teste de matemática do Brasil, mas era um canal de um gringo. Se eu achar o link, eu deixo pras notas do episódio, que parecia ser um problema de matemática, mas na verdade era mais um problema assim, e eu fiquei quebrando a cabeça e não consegui sacar qual era a continuação porque era uma sequência de números que ia aumentando e você tinha que preencher a última, e no fim não era exatamente de matemática o problema. Vou achar esse vídeo, vou deixar um link aí pra quem quiser brincar disso também. Boa. Agora, sobre aquele recurso do trackpad, né, dos 3 dedos pra você arrastar a tela, que a gente falou há uma semana, depois há 2, segue vivo aqui por mais uma semana no ADT, o Júlio Madeira falou o seguinte, que ele usava muito desde o Panther, o macOS Panther, lá em 2005, e só deu falta desse recurso quando ele fez uma instalação limpa do Catalina em 2019. Ele falou que ele também sempre achou que fosse um exemplo aí de uma alta qualidade do trackpad e não uma coisa específica para você ligar caso você precisasse, no caso de acessibilidade. Ele falou que essa função, assim como o pointer do mouse lá do iPad, tinha que ser focado no público em geral. Ele falou que sobre o yoga ali de trackpad e o respectivo dele no teclado, ele chama de tocar o acorde do demônio, que é você dar um print screen de uma área da tela sem salvar o arquivo no desktop, que é o Shift Command Ctrl 4. E aí você consegue fazer isso. Tem um detalhe que eu estava me coçando desde que eu li esse feedback, que assim, tem um truquezinho muito legal. Você não precisa fazer Shift Command Ctrl 4. Você faz Shift Command 4, que na minha cabeça eu falo Command Shift 4. Mas a ordem da Apple é essa que tá aqui. Então você faz Command Shift 4, aí ele vai ativar lá o cursorzinho de você selecionar o pedaço da tela, e aí quando você está fazendo a seleção, o que vale é, no momento que você solta, né, você clica, arrasta para selecionar o quadradinho da tela, aí você solta. No momento que você está soltando, o control tem que estar apertado, e aí ele copia para a área de transferência antes de, né, em vez de salvar no desktop. Então você não precisa segurar o control na hora que você fez o comando ali, o que é um lance de usabilidade fantástico, porque primeiro, é mais fácil de fazer o atalho, e segundo, porque às vezes você não decidiu ainda se você quer salvar a imagem no desktop ou se você quer copiar para a área de trabalho, até você de fato tirar o screenshot. Então você faz Command Shift 4, seleciona aí, na real eu só quero copiar, aí segura Ctrl e pronto. Então fica a dica aí pra quem não sabia, você não precisa estar segurando o control ao mesmo tempo, porque aí realmente é o acorde do demônio, que é o nome que eu vou adotar agora. Konami Code is no more, né? Agora é acorde do demônio. É tipo em Friends, a Phoebe descrevendo o acorde, que ela fala, a garra, é o dragão, não sei o que lá, a posição assim de fazer o acorde. Me lembrou isso. E sobre o papo de corridas, precisão de registro de Apple Watch, iPhone, etc., o Pedro Costa, né, numa corrida de esteira, né, o watch dele dá 30-50% de erro na distância mostrada na esteira. Que também tá errado, mas não fala pra ele não. É isso pra mais, 30-50% a mais. E ele tem os mesmos traços Cid que o Rambo, né? Por isso ele tende a andar na ponta dos pés. Já ouviram falar sobre isso afetar a precisão do Watch, né? O que ele poderia fazer para calibrar melhor? O Galaxy Watch permite que você insira a distância manualmente pós-corrida, né? Tem alguma chance da Apple permitir que isso seja feito? Não dá. No Health lá você não consegue? Sim, existe um jeito de você calibrar para corrida, especificamente no Apple Watch. Eu não vou fazer o passo a passo aqui porque eu não vou entediar todo mundo com isso. Então vou deixar na descrição o link para quem quiser fazer isso. E é um lance que quando você usa pela primeira vez o Apple Watch, ele usa como base o que você coloca da sua altura, do seu peso, se você é homem, se é mulher, etc. E aí ele
com base nisso, ele estima mais ou menos qual que é o tamanho da sua passada, né, quando você for fazer corrida. Com isso tudo, quando vai fazer a primeira corrida, ele fala, ó, corre por tipo, sei lá, é uma meia hora, uma coisa assim, porque essa primeira corrida é importante pra ele ver o que ele estimou lá atrás com os dados que você colocou versus a comparação com o GPS. Então, eu não sei se talvez a primeira corrida ele já fez numa esteira ao invés de ser a corrida lá fora. Tem algumas variáveis aí. Então, o que eu recomendaria ao Pedro fazer é justamente fazer a calibragem de novo, tipo, resetar esse tipo de informação, garantir que o peso que ele colocou lá da primeira vez que ele registrou o Apple Watch, ou ele manteve o peso, ou atualizar o peso caso tenha mudado. Mas eu vou falar que assim, esteira também pra mim é sempre diferente o que tá na esteira do que tá no relógio, e eu tendo a confiar mais no relógio do que na esteira, porque, sei lá, a precisão que eu vejo na rua é ok, então eu transfiro isso pra esteira e imagino que seja ok também, mas a parte de caloria também é sempre diferente. O que a esteira fala é uma coisa, o que o relógio fala é outra. Como o registro eterno pra mim é o do relógio, que vai pro iPhone e que depois vai pra vida, eu tendo a contar esse como a referência ali, né? Agora, esse lance de andar na ponta do pé, também eu não sei se não afeta o próprio sensor, né? Não que afeta o hardware do sensor, mas tipo, a forma como o sensor entende o movimento talvez seja diferente. Eu acho que tá faltando, na real, a Apple colocar como recurso de acessibilidade, né? Tipo, você anda na ponta do pé, você, né? Porque a pessoa pode andar na ponta do pé por N motivos, né? Pode ser por uma questão neurológica ou porque tem alguma questão física que a pessoa anda diferente, enfim, teria que ter, né, uma forma de, sei lá, deles calibrarem os algoritmos para, né, pessoas que têm andares diferentes de outras. Acho que já deu tempo de fazer isso, né, essa altura do campeonato. Mas você falou de meio que calibrar, mas se eu não me engano, por mais que o Pedro tenha mencionado que a chance da Apple deixar fazer isso é próxima de zero, se eu não me engano, pelo menos apps de saúde, eles conseguem inserir o dado que eles quiserem no seu banco de dados lá do Health. Então eu imagino que você consiga inserir manualmente, ó, eu corri tantos quilômetros. Tem sim. E o exemplo, eu vou deixar também na descrição o link para essa página aí de explicação, né, de suporte. E eles até dão o exemplo de corrida, quando você vai fazer manualmente ali. Você tem o código Konami para chegar nessa tela e você coloca as calorias, distância, a hora que você começou, a hora que você terminou, o tipo de atividade. Então dá para fazer manualmente, mas, putz, assim, fazer manualmente não é a solução, né? Porque senão vai ter que ser para sempre manualmente uma coisa que deveria estar funcionando para você de outro jeito. E como existe no iPhone, o link que eu falei é específico de calibragem de registro, identificação de exercício, e você consegue resetar a taxa respiratória, até mensuração de som, né, a sensibilidade para medir os sons ao seu redor, o rastreamento de saúde também, isso fica no bololô só. Então eu acho que vale mais a pena tentar fazer isso antes do que se resignar a ter que ir lá manualmente feito animal toda vez, né? Senão aprender de Excel ia dar na mesma, né? Não precisa do relógio. Eu acho engraçado essas coisas que... E a Apple tem a mania de fazer as coisas assim, né? Que precisa ser calibrado. Tem certas coisas que tem que ser calibradas, né? No Vision Pro, até a Apple deixou mais explícito não, vamos calibrar aqui o movimento da sua mão, dos olhos e tal. Agora, tem certas coisas que a Apple faz que tem um processo de ser calibrado ali, mas isso é invisível. E por ser invisível, é um perigo. Porque é como você disse, tipo, botei o Apple Watch pela primeira vez, cadastrei as informações ali, vou correr na esteira. Aí ele calibra com você correndo na esteira, e aí você vai correr na rua no dia seguinte, tá tudo calibrado errado, porque calibrou você correndo na esteira, né? Então, é meio... sei lá, é meio estranho, né? Essas coisas que tem que calibrar, mas não é explícito e você às vezes nem sabe que existe, né? Outro exemplo é o HomePod, o grandão, né? Que tem aquele esquema dele meio que ler o ambiente e tal. Eu lembro uma vez que eu troquei o HomePod de lugar com... ele desligado, né? Trouxe pro apartamento novo e tal, e o som tava horrível, tava muito esquisito. O que eu tive que fazer foi mover o HomePod com ele ligado, pra ele perceber que ele tinha sido movimentado, e aí ele calibrou de novo e deu pra ouvir o som corrigindo na hora, assim, foi maravilhoso, né? Mas é que, né, tava desligado, o acelerômetro tava desligado, então como é que ele vai adivinhar que eu movi ele, né? Então, se o seu HomePod grandão tá com som estranho, com ele ligado, levanta ele, dá uma sacudidinha e bota de volta. É o método Homer Simpson de fazer o HomePod funcionar. Exatamente. Bom, a seguir, pra quem acha que terminou
a saga do Mac bugado do Contente, quem tá ouvindo aí os últimos episódios sabe, não acabou, tem mais. Temos talvez o último episódio dessa série que todos estavam esperando, o season finale do Mac bugado do Contente. Mas primeiro eu quero agradecer aqui a Firmou Consultoria, que está patrocinando mais esse episódio aqui do ADT. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar aí alguma pendência da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz conhece bem isso, porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede no ano passado sem nenhum problema, sem atraso na parte da contabilidade burocrática e também na parte toda ali da abertura da empresa, o que pro Marcos foi uma coisa inédita. Para mim não, porque eu já conheço a Firmou há um pouco mais de tempo, já tinha aberto 2 empresas com eles e tinha tido essa mesma experiência, por isso que eu indiquei e por isso que eles se tornaram patrocinadores aqui. A gente tem um grupo no Telegram com o nosso contador. Qual é a empresa de consultoria, de contabilidade consultiva que te dá esse privilégio de não precisar nem usar o WhatsApp? Olha que maravilha. Mas se quiser usar o WhatsApp, eles usam também. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e especialmente na área de TI, ela sabe fazer toda a legalização de empresas do jeito certinho para você ganhar tempo e deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da empresa. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática e financeira da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou tá pronta para ajudar todo mundo que escuta o ADT, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui pra gente. Mais uma vez, confere lá Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Valeu. Obrigado. Muito bem, quem é que vai me contar qual é o final, talvez, da saga do Mac bugado do Contente? Pois bem, ele conseguiu acessar o backup do Time Machine do HD externo, criando um outro usuário no Mac e acessando por lá. Pelo usuário oficial, não acessou de jeito nenhum, muito estranho, né? Apareceu aquele símbolo de vermelho, como se não tivesse permissão, e realmente não tinha. Ele tinha o FileVault ativado e o backup criptografado no Time Machine. Agora conseguiu recuperar as regras do Hazel, tá sincronizando via nuvem. E Rumble realmente aparecia aquela tela preta da maçã, depois da tela de login, né, para digitar a senha. Aí piscava, né? O horário mudava de 6h15 da noite para 18h15 e depois travava. Deve ter sido alguma coisa com o usuário dele mesmo, né? Sei lá, né? Ele espera que não precise debugar isso de novo. Tem bem cara daquilo que a gente comentou, né? Daquela transição entre o login e a tela do usuário, né? Porque ele menciona que o horário mudava o formato de 6h15 PM para 18h15. Então eu tava carregando ali as configurações do usuário e nessa hora que dava o problema. Então realmente tem cara de ser a nossa suspeita. E a proposta continua de pé, contente se rolar de novo. Tomara que não, mas se rolar, manda um sysdiagnose pra gente e a gente debuga ao vivo, ou não. Ao vivo talvez não seja uma boa ideia. De repente só na edição sem edição. Pode ser. Bom, agora a gente tem um follow-out sobre o área de trabalho, que é também um feedback geral do Rodrigo Castro sobre o Arc Search. O Rodrigo falou o seguinte: eu fiquei bastante curioso para ouvir a opinião de vocês sobre a posição do CEO da The Browser Company sobre o Arc Search e a decisão deles de bloquear anúncios e trackers por padrão no navegador, além do uso de uma LLM, Large Language
Model para produzir uma busca e, por consequência, tirar ali uma visita page view de um site que publicou algum conteúdo que você está buscando a respeito. Ele comentou sobre isso no episódio mais recente do Vergecast, e aí o Rodrigo foi muito eficiente, mandou pra gente um link já com o timestamp no episódio, e eu fiz o tema de casa aqui. O Marcos eu sei que já tinha ouvido, mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. E aí o Rodrigo continua: senti uma visão bastante afunilada da parte dele e não muito pensando no todo. Já adianto que eu também, Rodrigo. Parece que ele tá mais focado no que o navegador deles vai fazer, sabendo das questões que isso gera e pouco se importando para elas. Olha, eu admiro a capacidade de síntese do Rodrigo, porque esse último parágrafo aqui resume muito bem a impressão que eu tive também da entrevista. Mas, Marcos, você quer dar uma resumida geral nesse assunto pra gente discutir aqui? Tá, o que... Na entrevista no Vergecast, o que ele fala é o seguinte: veja bem, sociologicamente falando, o impacto de uma coisa nova é positivo e ruim. A gente já viu isso acontecer no mundo inteiro, né? Veja o Airbnb. Eu adoro o Airbnb, mas ele tá arruinando cidades, mas ainda assim eu continuo usando. Então, se a gente olhar da parte de internet, como ela é, para a maior parte das pessoas, é verdade que vai quebrar o modelo de negócio da internet, mas elas vão se beneficiar do fato de que a gente está entregando o que elas querem ver, e que se elas forem mais a fundo isso, a gente vai tirar anúncios, porque o Google domina a parte de anúncios da internet, a internet funciona só para o Google ganhar dinheiro, e a gente vai entrar nesse meio do caminho, e se isso mexer no modelo de negócio do Google, lamento. Isso aí ele dizendo, pelo amor de Deus, tá, gente? E ele fala o seguinte: a resposta para isso é assim: o que a gente está propondo aqui é mais positivo do que ruim. Então a gente vai ter, né, internet como um todo, vai ter que repensar o que é você ter um modelo de negócio rentável, porque o que está no ar hoje não está funcionando. Esse é um desafio para todos nós, né? E ele fala que a resposta para esse desafio está nas empresas de marketing, as empresas de mídia se reinventarem, né? Porque ele fala, inclusive, quando você pesquisa, a gente mostra, estamos pesquisando em 6 sites. Olha aqui os sites que a gente está pesquisando. E nessa semana, isso eu achei positivo, não é ideal, mas já é um passo na direção certa. Eles passaram, quando você pesquisa lá no Arc Search e usa o Browse for Me, que é esse jeito de você ativar o LLM para resumir para você, etc. Ele está trazendo com um pouco mais de proeminência ali os links de onde ele está tirando informação para ficar mais fácil de te mandar para o site, mas não de nada você mandar para o site e não ver os anúncios do site, porque é o que mantém o site no ar, né? Então, eu dei uma pincelada nisso na semana passada, na hora de trabalho. Falei de um jeito um pouco mais aprofundado sobre as minhas impressões sobre isso também no episódio. Claro que eu vou comentar aqui conforme vocês forem falando, mas tendo dito o que esse CEO falou, eu quero saber de vocês. Não só o que ele falou, mas assim, a impressão que vocês têm do Arc Search, dessa situação em geral. Eu sempre brinco das analogias, né? A gente brinca com as analogias que não funcionam e tal. E eu acho que esse foi mais um caso, assim, onde ele usou analogias, mas não funciona direito. Aí tem vários aspectos. Primeiro, eu concordo que a web do jeito que está não tá legal, principalmente essa parte de sites gerais, assim, o site de notícia, blogs de assuntos específicos e tal, que realmente tá um saco. Você abre, aí tem um pop-up, aí tem 50 milhões de banners, aí não carrega, daí você tá lendo o texto, a página pula e sai da onde você tava lendo porque carregou, parece a internet dos anos 90 com barrinha de toolbar no Internet Explorer 6, só que pior. Se é que é possível isso. Então, eu concordo que a internet a web precisa melhorar, os sites de notícias precisam melhorar, eu não discordo disso. Agora, uma coisa é o Airbnb ir lá e criar um modelo de negócio disruptivo que a pessoa vai lá e aluga a própria casa dela e tal, ou apartamento, e por aí vai, aí as pessoas se profissionalizam e tal, e aí tá destruindo cidades, segundo ele. Eu já ouvi uns papos parecidos assim, mas eu acho isso uma coisa meio de gente idealista que eu não concordo muito, mas enfim. Agora, a gente vai voltar a isso depois, mas... Você pode também argumentar, Uber tem N problemas, né? O Airbnb também tem N problemas, mas assim... O Uber não tirou nada de ninguém.
eu vou usar o termo a força, mas a força é um pouco forte, mas assim, a Uber acabou com os táxis. Primeiro que não acabou com os táxis ainda existe, mas assim, a Uber não foi lá, roubou um táxi, botou um motorista deles pra trabalhar, né? Que é basicamente, se você quer fazer analogia ruim, vamos fazer essa analogia, que é basicamente isso que o Arc Search faz. Eu discordo que é bom, não, eu acho maravilhoso, né? Assim como eu acharia maravilhoso também poder entrar em qualquer loja que eu quiser, pegar um produto e sair sem pagar, mas tá errado, né? E não é sustentável. Se todo mundo começar a entrar em loja, pegar produto, digamos que não existe punição, tá? Roubar não é mais um crime. Você vai lá na loja, rouba um negócio, vai embora, né? Ou então você vai lá, faz um curso e não paga. Ou então você pode baixar qualquer aplicativo do planeta de graça sem pagar e isso não é mais ilegal. Ia ser mó legal por 5 minutos? Ia. Aí tá, o que ia acontecer? Não tem mais loja, não tem mais aplicativo, né? E eu acho que é meio que, se você for analisar o que tá acontecendo, é basicamente isso. É mó legal você poder acessar o conteúdo de qualquer site e tal, sem aquele monte de propaganda e sem os problemas da web que eu mencionei. É mó legal. É sustentável isso no médio e no longo prazo? Não, né? Qual é o incentivo que um site vai ter de continuar existindo se vai alguém lá, chupa o conteúdo daquele site, tira qualquer possibilidade daquele site ganhar algum dinheiro pelo trabalho que tá fazendo e entrega pros outros de graça? Tipo, eu acho a ideia legal, porém você precisa ter alguma forma de fazer isso sem simplesmente puxar o tapete da web inteira, basicamente. Você tá puxando o tapete da web, deixando a galera, né, um pouco desesperada. E aí eu estou falando do posicionamento do CEO nessa entrevista. Não estou julgando ele como pessoa, mas eu achei o posicionamento dele muito babaca. De tipo, não, é isso mesmo e tal. Nós vamos ter que encontrar uma solução pra isso. E quando ele fala nós, é aquele nós, tipo, nós, a sociedade, tipo, eu criei um problema aqui, tá? Agora a gente vai ter que resolver, a gente não a minha empresa. Vocês aí e todos nós, porque é um problema que eu criei, mas não sou eu que vou resolver, né? A sociedade é que tem que resolver, sabe? Eu achei um posicionamento babaca e bem pensado. Treinamento de PR deu certo? Talvez, mas achei babaca. Tem uma coisa que acho que a gente pode considerar, é a escala disso. Quem é o Arc Browser na jogada? É nada. Vamos combinar aqui? Quem usa o Arc Browser é um usuário extremamente... É um usuário específico, que provavelmente usa bloqueador de anúncio. Então o cara tá certo, né, na jogada dele. Ele não vai alterar as regras do jogo. Ele queria alterar as regras do jogo. Se ele não vai, ele é uma formiguinha. Então, nesse cenário, eu acho que ele foi muito inteligente e tá fazendo a coisa certa. Eu não acredito que ele tá criando um problema. Ele tá resolvendo um problema que a internet de vigilância, a internet de anúncios, de tracking gerou. Ele tá resolvendo. É a solução definitiva? Não, não é. Ele tá facilitando a solução que existe hoje. Qualquer usuário mais... tá me faltando uma palavra, né? Com raiva de anúncios, instala um bloqueador de anúncios. Né? Anunciofóbico. Qualquer anunciofóbico tem um bloqueador de anúncio. O meu YouTube, o meu consumo de YouTube em larga escala, eu baixo o vídeo do YouTube e pego a legenda, rastreio a legenda, a parte que eu quero e vou assistir o vídeo. Se não tem a legenda, porque agora tá tudo legendado, mas antigamente era um pouquinho, né? Gerava automaticamente as legendas. Não era perfeito, mas estava ali. É o jeito que funciona para mim, né? Como um usuário, digamos, anunciofóbico. Quando você corta os anúncios, tem páginas que elas são... O conteúdo dela é menor do que o anúncio. Faz sentido isso? Faz sentido você pegar uma revista que, né, você tira os anúncios, as páginas de anúncio... é uma quantidade maior do que o conteúdo da revista. Tem uma desproporcionalidade. Tem essa coisa, né, da vigilância que vai te seguindo entre os sites, traçando perfil e tudo mais. Então é um baita problema do modelo da internet hoje. Não sei se necessariamente é a maneira de negócios, né, ter uma certa resistência a olhar dessa maneira, né? Aquela coisa, quando não paga o produto é você. É isso mesmo. Pô, quantas pessoas fazem revistas gratuitas e distribuem no sinal?
tá lá distribuindo na praça e você não tá pagando nada por aquilo e você, sabe, assim, tem algumas coisas que a conta não fecha. Pelo reducionismo, pra gente entender as engrenagens, eu acho que vale. Mas nesse cenário que o cara tá falando, aqui na minha leitura, olha, eu tô falando com os meus usuários e eu detectei aqui que os meus usuários, eles são anunciofóbicos e para eles tá ok instalar um bloqueador de anúncios. Isso vai quebrar, não vai sustentar. Mas é o cara que apoia um canal, apoia por fora, que entende, né? Esse usuário anunciofóbico, ele é um usuário mais consciente. Ele sabe o que tá ali por detrás. Então é o cara que faz digamos assim, né, o redirecionamento do dinheiro do anúncio por outras vias. Então, nesse cenário aqui, eu acho que o cara tá completamente certo, porque ele tá olhando para os usuários dele. Os usuários dele, eu não quero ficar navegando nas páginas de resultado de busca do Google, sinceramente. Eu quero ter acesso à informação. Se ele conseguir resolver esse problema para mim, ótimo. Se isso ganhar escala, aí a gente vai ter um problema e aí a gente vê como resolve, né? Como é o caso do Airbnb e o caso do Uber. Eles lançaram, trouxeram trocentas coisas, algumas boas, outras ruins, a gente tá vendo como que resolve, mas acho que essa ideia dele tem que ganhar volume pra gente pensar em como resolver isso, né? Acho que ainda é muito cedo para dizer que isso é uma solução, para dizer que isso é um problema, né? Dá mais tempo aí pro Arc, né? Quantas pessoas, né? Você já encontrou alguém na rua que usa o Arc, né? Eu não sei. Essa parte da escala você tem razão. Eu cacei agora no App Figures, ele não aparece nem no top 200 de aplicativos gratuitos da App Store nos Estados Unidos. E eu procurei, ele tá na categoria de Utilities e nessa categoria tá em 10º. Ok, mas no ranking geral vai ter que comer muito arroz e feijão ainda para aparecer no último lugar. Isso eu concordo 100% com você. O que eu discordo totalmente é assim, né? Deixa isso ganhar escala que a gente vê. A hora que ganhar escala, já deu errado. O problema existe. Quanto mais escala esse negócio ganhar, pior vai ser para conseguir resolvê-lo. A hora que isso virar um problema, já virou um problema. E sabe, se ganhar escala, assim, agora vai entrar a parte que é a maior contradição de todo o episódio, tá? Eu tô usando o Arc Search todo dia e tô adorando. Então, eu também não discordei que é maravilhoso, né? Uhum. É ótimo. Mas não por conta do bloqueio de anúncios, mas porque a utilidade que ele entrega é infinitamente melhor do que a utilidade que o ChatGPT, o Google, o Bing e os outros entregam juntos. A ferramenta que eles construíram é muito boa, né? E eu tô usando, são situações de assim, eu vou dar um exemplo que eu dei lá no área de trabalho, mas é que eu consigo pensar que é mais abrangente. Escutei, tava editando um hipsters.tech, eles falaram, o CEO do Airbnb falou uma coisa que foi meio polêmica lá, na palestra de Product Managers, todo mundo concordou que o pessoal que vive de Product Management já sabia do que estávamos falando. Eu não tinha ideia do que era. Falei, Arc Search, o que o Brian Chesky falou numa palestra que irritou todo mundo? Foi isso, em inglês, mas foi isso. Ele me entregou, foi lá, buscou nas fontes, achou o vídeo, foi a palestra que rolou no dia tal, a entrevista foi com não sei quem, ele falou isso, causou uma reação por isso, tá aqui uns textos de reação, tá aqui os que apoiaram. Ele deu todo o contexto em coisa de segundos, que se eu tivesse caçado no Google, teria aparecido 18 coisas que entenderam como é que faz para aparecer no resultado do Google, lá em primeiros lugares, e nenhuma é o que eu tô buscando, né? Essa parte do modelo de pesquisa na web está quebrada e parou de funcionar faz tempo. O que eu acho que é terrível é que nesse momento a melhor solução que existe é uma ferramenta que tá falando, tô mesmo quebrando esse modelo porque eu não concordo com ele e eu quero ver o circo pegar fogo, porque o modelo antigo não funcionava. Eu falei, peraí, não funcionava para você, porque você tá trazendo uma coisa nova. Mas vamos extrapolar isso para um futuro em que esse modelo de negócio pegou, de vai pegar lá dos sites, etc, trazer aqui informação para você, chega de anúncio. Cara, como é que o site vai se pagar? A revista que vende no semáforo, ela não tem um corpo de jornalistas fazendo um trabalho investigativo que precisa de dinheiro e tá durando anos, né? Semana que vem a revista não tá mais lá, né? Então, eu acho que no longo prazo isso não se sustenta e eu vou fazer uma comparação ruim aqui, que é assim, o que eles estão fazendo, eles são o Napster da internet, de notícias e acontecimentos. A gente que tá usando tá roubando esse trabalho, tá pirateando
a informação que custou dinheiro para existir e para ser trabalhada, investigada, reportada, revisada, publicada, mantida, distribuída. Aí você corta tudo isso, entrega esse texto de graça, e se eu quiser atrás da informação, por padrão, o negócio bloqueia tira o ganha-pão do site, que foi quem trouxe a informação para o começo de conversa. Então isso me deixa muito dividido entre estar adorando a funcionalidade, o resultado, mas usar com essa culpa sabendo que eu, falando sobre isso em todos os podcasts que eu participo, sou parte do problema, que agora eu tô divulgando o trabalho deles para mais gente. Mas baixa aí, galera, tem o link nas notas do episódio. Mas realmente a experiência é muito boa. E se isso ganha escala, significa que eles estão certos. Ponto. O Uber, quando ganhou escala, tudo bem que teve dinheiro, uma série de coisas, mas o Uber, ele provou que o modelo estava errado. Tudo bem que o Uber se embanadou. Hoje você entra no Uber, né? Se é que você vai conseguir entrar no Uber, não tem mais balinha. Cadê o Uber com balinha? Não tem, mudou. Mas ele, quando entrou, ele mostrou, cara, isso aqui tá errado. Se ele entrasse e não resolvesse o problema, patinete. O patinete entrou e morreu. Patinete não resolveu um problema. Talvez em alguma cidade ainda tenha patinete, né? Entendo o contexto. Mas se essa solução desse cara daí ganhar contexto, significa que o cara tá certo. O Google... Agora, antes de eu fazer advogado do diabo aqui, porque eu consigo até defender a ideia, consigo, mas a gente não pode deixar de lado uma coisa, tá? Se ganhar escala quer dizer que ele tá certo. Não, quer dizer que existe demanda por isso. Não quer dizer que isso está certo, porque tem N coisas que tem escala e que estão erradas, né? Não vou nem mencionar aqui, né, algumas coisas mais ilícitas, mas, né, sei lá, eu posso vou abrir uma tendinha aqui, eu vou ali na Americanas, ali do shopping, pego uns PS5 ali, uns negócios, e abro uma tendinha aqui na frente do meu condomínio, PS5 de graça. Ia ter escala, ia crescer, né? Em algum momento. Não quer dizer que eu tô certo, né? Quer dizer que eu achei algo que as pessoas demandam, tem demanda por aquilo, né? Mas não quer dizer que tá certo. O Mendes fez a analogia perfeita, é o Napster. E o que aconteceu? A gente pagava, né, R$20, né, R$40 num CD, e hoje a gente tem o streaming. Se não tivesse o Napster, muito provavelmente a gente estaria no mesmo modelo. Basta ver a relutância que tem dessa indústria se mexer. É simples assim. Então eu acho uma forma melhor de colocar isso assim, ó. Não é que ele está certo, é que o modelo da web está errado. Esse que é o problema, sim, né? Porque você realmente tem um ponto muito bom com essa comparação, porque é bem isso. E é uma coisa que me irrita até hoje, porque até hoje, em pleno 2024, às vezes aparece alguma coisa, alguma série, algum filme que eu quero muito assistir e não tem em nenhum lugar pra eu quero pagar, eu tô jogando dinheiro na tela aqui pra assistir o negócio e não tá aparecendo. Eu sou obrigado a catar algum lugar pra baixar. Porque o que eu vou fazer? Eu quero pagar e não me deixam, né? Então, não tem outra opção. Então, esse lance que você falou, Coca, faz sentido, sim. E eu concordo, aí, fazendo advogado do diabo, eu concordo que o modelo... nem é tanto advogado do diabo, vamos lá, porque o modelo da web tá errado, quebrou já faz tempo, porque é impossível você navegar na web hoje em dia sem você ter, no mínimo, bloqueio de tracker, né? Porque eu não sou absolutamente zero contra bloquear tracker, coisa, porque é o seu computador, é a sua conexão, você tem o direito de fazer o que você quiser, desde que, né, não esteja prejudicando ninguém, né, de certas formas. Então, se você tá entrando num site, que direito que o site tem de ficar chupando informação sua ali e rastreando você de um site pro outro pra vender depois? Não, bloqueia tudo, tem mais é que bloquear mesmo. Aí eu fiquei pensando também, o que impede de eu pegar aqui, fazer um appzinho ali que vai lá no Google, abre os resultados, joga no LLM e me devolve um resultado que nem o do Arc ali. Tudo bem que aí a escala é de uma pessoa, né? Mas enfim, eu podia botar isso no GitHub lá e, enfim, né? Ou cada um faz e distribui pros amiguinhos, né? Que no fim das contas, a gente já meio que faz isso com o Pi-hole, por exemplo, né? Que ele é mais focado em bloquear tracker e coisas que invadem privacidade do que anúncio necessariamente, mas se você quiser, você bloqueia anúncio também. Então eu concordo, o modelo da web tá ferrado, mas eu também já vejo uma mudança, porém é uma mudança também que... É chato dizer que eu não gosto, mas eu não gosto que
tem acontecido cada vez mais que eu vejo um link de alguma coisa em algum lugar, eu quero ler aquilo, e aí tem que se cadastrar, tem que clicar no link que veio por e-mail, botar o cartão de crédito. E não tem solução, porque, tipo... O que a pessoa vai fazer, né? O que o site vai fazer? Uma publicação lá, que nem você falou, com jornalistas, fica anos lá produzindo um negócio, não vai botar um paywall, cobrar, ou pelo menos, me dá pelo menos o seu e-mail pra eu poder te mandar spam, né? Eu entendo, e eu acho que eu ainda prefiro isso do que não conseguir nem ler o negócio de tanto anúncio que tem, porque tem mais anúncio do que texto numa página de notícias. E quando tiver essa mudança no mercado, se é que ela vai existir, o mercado não vai quebrar de um dia para o outro, né? O que aconteceu com o Google quando ele colocou o resumo da notícia lá e ninguém estava mais indo para o jornal? A galera do jornal reclamou. Não sei o que, o Google vai pagar, não vai. Quando e se isso acontecer, vai ser a mesma coisa. Os jornais estão quebrando, a gente precisa manter a internet. Você, Mendes, muito provavelmente vai pagar uma assinatura pro Arc, e o Arc vai redirecionar essa assinatura pros caras. Alguma coisa, um streaming de notícias, sei lá, alguma coisa, vai surgir algum modelo para sustentar. As coisas, elas não quebram assim. Se a coisa ela tem vida, e hoje a gente reconhece, né, a importância do jornalismo, isso não vai quebrar, isso não vai deixar de existir de um dia para o outro. Eu fico pensando, por exemplo, você falou do streaming de notícias, ele é tipo Apple News, que foi bom pra ninguém, né? Porque as pessoas não assinaram, os veículos se comprometeram a publicar por lá e não viram retorno disso. E você falou assim, existe o que virou até um meme, né? Porque, assim, jornalismo de qualidade exige recursos, né? Geralmente usam isso pra mostrar notícias tipo Caetano Veloso atravessa a rua, né? Pra tirar um sarro de que jornalismo virou isso. E não é, né? Mas já faz tanto tempo que a imprensa tá vendo não conseguindo se adaptar à mudança que existia do modelo antigo que funcionava para esse modelo novo, né? E acho que a gente tá juntando duas coisas, na verdade, aqui, que são dois problemas diferentes. Problema número 1, o jeito que o Google tem o controle sobre as pesquisas do mundo. Apesar de ter alternativas, as pessoas, a massa usa do Google, e apesar do Google depender de sites e dos sites dependerem do Google, é o Google que controla a regra do jogo, né? Os sites dependem mais do Google na prática do que o Google depende dos sites, que ele depende na teoria, né? Mas é tipo o lance da Wikipedia funcionar na teoria e não na prática na teoria. É tipo isso, né? Ele é uma relação de codependência e que sem nenhum site o Google não existiria. Mas como é tipo democracia, que um voto só não faz diferença, mas todos os votos juntos que são só que não faz diferença, é isso. Um site só não faz diferença, mas todos os que não fazem diferença junta formam o Google, né? E o que ele fazia era, antes, indexar para te mandar pro site. Você pesquisou alguma coisa, ele dá o título do post, te dá 2 linhas do contexto para você ter uma base se é isso, se não tem nada a ver com o que você tá pesquisando, e se você quiser saber o resto, você vai para lá. Apareceram páginas amarelas, anúncios... exato, né? Apareceram as coisas todas que fizeram com que busca virasse o motor de dinheiro e faturamento do Google. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter os sites, os veículos, os trabalhos e todo o resto, né? O conteúdo disso sendo removido, tirado, chupinhado de lá para entregar para quem pesquisou por aquele conteúdo, sem com que quem tenha feito todo esse trabalho gerado, esse conteúdo, tenha 1 centavo de contribuição, de retribuição por esse trabalho. É diferente do problema que o Google causou, né? Eu concordo 100% que ele estraçalhou pesquisa na internet. É impossível pesquisar, especialmente em temas abrangentes, gastronomia, viagem. É impossível usar o Google para fazer qualquer coisa. Planejamento de viagem, boa sorte conseguir fazer qualquer coisa que não seja cair no site no link do TripAdvisor com 10 restaurantes melhores da cidade, que são 10 tipo aleatórios, assim, totalmente. Então, isso eu concordo 100%. Mas a solução não é estrangular quem tá... Não é estrangular o restaurante, não é estrangular a redação, né? Eles estão vendidaços nessa jogada. O Google vai ficar muito bem, obrigado. Não vai nunca ter problema com o Google. Eles vão fazer a mesma coisa. O Google vai ter um Arc Search deles. Não tem a menor dúvida disso. Vai ser diferente, etc. Mas a entrega da informação que a gente está pesquisando do jeito rápido, é isso que todo mundo quer. Está dando certo, pelo menos teoricamente, a ideia do Arc Search. Mas todo mundo vai apertar pro lado de quem está gerando a informação. O combustível da coisa, o oxigênio disso tudo, que viria... Tô falando de notícia para dar esse exemplo assim, né? Das redações, não vai existir. Não é que não vai acabar, mas vai reduzir a ponto de a informação base ser insuficiente para alimentar todo esse resto. É isso que me preocupa, né? Porque vai arrebentar o lado mais fraco, né? Só vai ter informação gerada por AI. Exato, né? Agora...
tem outro aspecto bem triste disso, que isso acaba punindo indiretamente, não tão indiretamente, mas pune também sites que têm um modelo de patrocínio, de anúncios, mas que fazem de um jeito decente, né? Aí é difícil achar algum exemplo de site grande que ainda é assim, porque o modelo de anúncio em site funciona ainda. O problema é que a galera ficou gananciosa e preguiçosa, uma combinação perigosíssima de ganância com preguiça, porque aí o cara quer ganhar mais e quer fazer menos trabalho. Aí vai lá, enfia 50 milhões de SDKs de anúncios e aí coloca mais um SDK de anúncio que vai gerenciar os SDKs de anúncios para ver qual é o SDK de anúncio que tá pagando mais naquele horário para aquele usuário e consegue rastrear melhor aquele usuário para saber até o tamanho da cueca dele para botar propaganda de coisa. E aí os sites ficam com 100 mega de tamanho e fica minerando Bitcoin quando você abre o site. Que é terrível, assim. E aí você tem sites... Infelizmente eu só consigo achar exemplos de sites menores, tipo Daring Fireball, que é até engraçado chamar de um site menor, né? Porque é gigantesco, mas é um cara só. Ele tem patrocínio no site, a pessoa paga acho que $5.000, uma coisa assim, por um anúncio lá. E ele bota lá no ladinho lá e faz um post patrocinado às vezes. E é isso. Não tem tracker, não tem banner, não tem vídeo, não tem som, não tem... É só. O John Sandel, lá, que faz o Stack Trace comigo, no blog dele ele tem também uma caixinha de texto no meio do post do blog dele, falando do patrocínio do Revenue Cat, sei lá, qualquer coisa dessas, Backblaze. E aí a pessoa vê, clica, não clica, enfim. Não tem tracker, não tem vídeo, nada. Só um anúnciozinho ali. É tipo anúncio de jornal, né? Mais ou menos isso. E aí tem outros sites por aí mundo afora que seguem um modelo parecido, porém a grande maioria entrou nessa pegada da preguiça e da ganância de enfiar qualquer chance que tiver de... tem um pixel sobrando aqui. Não, tem essa empresa que faz um SDK de anúncios de um pixel. Então a gente bota aqui, né, e mais um negócio minerando Bitcoin no seu navegador lá. Então esse que é o problema. E aí você pune esses sites que fazem direito por conta dessa galera toda que faz errado. E é o mesmo modelo do Airbnb e da Uber, que é o que o Coca chama dos atravessadores, né? Você é o site, você vai colocar um serviço ali que vai ligar a demanda com a entrega e você não vai ter que mexer. Vou tirar o trabalho de você e você vai ficar com um pedaço, né? É a mesma coisa, é Uber fazendo isso com a demanda de carro, Airbnb fazendo isso com a demanda de lugar para ficar. Então, eu concordo que, assim, adotar um negócio desse é você vender a sua alma em troca de você não ter que nem montar uma estrutura para vender, fazer inventário, não sei o que lá, etc. E follow-up em tempo real para anunciar no Daring Fireball por uma semana $10.750. Então aumentou um pouco em relação aos 5.000 que existia antes. Caramba. Tá quase sold out, o que mostra como funciona, né? Mas são escalas totalmente diferentes, né? Então... Sim. E eu, como um site pequeno, começando agora um site de notícias, faz sentido eu usar o SDK do Google e do Facebook para servir anúncios lá, que eu vou ser o veículo, literalmente, entre a informação que ele tem das pessoas que já vão acessar o site para começo de conversa. Isso vai gerar uma troca monetária que vai me deixar com um pouquinho. Beleza, a conta fecha. O problema é que o Google e o Facebook têm o jeito deles de agir, que não é exatamente para sustentar o jornalismo que exige recursos, né? Então... Mas se tiver uma caixinha de AdSense dentro de uma página de um artigo lá, tudo bem. O problema é que não é uma caixinha. É 50, e aí uma no meio do texto que pula na sua cara enquanto você tá lendo. Gente, eu tenho TDAH, eu não consigo. Tipo, eu tô lendo um negócio, pula um negócio na minha cara, eu vou fechar a página, porque eu já perdi o fio da meada, já não lembro o que eu tava lendo, eu já fecho, já vou embora. Ou aquele negócio, tem um cursor, tá em cima do texto, aí eu tiro o cursor sai da área do navegador, e aí abre um pop-up, se cadastre na nossa newsletter, não vai embora. Não dá, eu não consigo usar. Tem bastante gente, inclusive, aqui nos comentários ao vivo aqui, falando que não consegue usar a internet sem algum tipo de bloqueador, e eu concordo, não dá, é impossível hoje em dia. O modelo de anúncio tradicional, rádio, TV, revista, ele é um modelo... Eu tô ouvindo rádio. Quando é que eu ouço rádio? Eu tô ouvindo rádio para passar o tempo. Eu tô fazendo o que eu tô fazendo, eu sou
sei lá, sua segurança fica ouvindo um radinho. Se entrar um anúncio, tanto faz como tanto fez. Isso não atrapalha a minha experiência de consumir rádio, né? O rádio é um companheiro. Eu, quando tô lendo uma revista, tem um anúncio, eu viro a página se aquele anúncio não me interessa. É simples assim. Na TV não tem isso, não tem o avançar, é verdade. Mas são essas pausas que eu faço alguma outra coisa. A TV, ela não é primária nesse sentido. Deu comercial, eu vou na cozinha, eu vou ali, pego ali meu smartphone. Eu consigo fazer outras coisas no anúncio. Quando eu venho pra internet, eu sou obrigado a parar de consumir o vídeo para ver o anúncio lá do YouTube. Ele me bloqueia. Se fosse só, né, essa caixinha no texto, ok, mas é uma caixinha que vai, se mexe, ela é invasiva, né, de alguma maneira. Aí é que começa a dar o problema. Então eu acho que esse cara não vai mudar as regras do jogo, eu acho que ele não tem escala para isso, ainda que ele esteja fazendo um ótimo trabalho com o aplicativo dele, mas, né, assim, browser só existe Firefox, Chrome, Safari e o Edge, são os 4. Quem sai disso, quem vai para um Brave, quem vai para um Arc, já é uma outra classe de usuários, que são outras regras, são, né? Minha mãe nunca vai usar um Arc da vida, né? O lance dela é outro e uma galera da internet vai usar os grandes. Tomara que daqui a 10 anos ele consiga mudar a escala, consiga mudar essa estrutura, que infelizmente é assim que a coisa funciona. Você muda a estrutura vai ter que se reorganizar. Nessa, algumas coisas vão quebrar, vão ganhar menos dinheiro, a galera vai reclamar pra caramba, né? Tem o Napster aí, né? A galera tem um ódio mortal do Spotify, né? E o dia que elas descobrirem que, mesmo que o Spotify entregue aos músicos toda a grana que ele recebe, os músicos vão continuar ganhando centavos, né? Porque, né, pensa assim, o cara ganha 1 centavo, o Spotify fica com 50%, arredondando. Isso significa que em vez de 1 ele vai ganhar 2. Então tira o Spotify do meio, o cara vai acabar ganhando nada. Claro que dá raiva porque os caras ganham nada e o Spotify ganha. Algumas pessoas do Spotify acabam ganhando uma grana em função disso por causa dessa escala pegando um centavinho de todo mundo. Mas o pagar mais para resolver o problema seria pagar muito mais para o usuário final, né? E a gente não quer isso. Então, tem algumas coisas que mexe daqui, é o cobertor pequeno, né? Puxa daqui, descobre o pé, depois puxa e cobre o pé e vai nessa briga de gato e rato até a gente conseguir achar uma coisa que a gente consiga sobreviver. Se quem estivesse falando isso fosse o Chrome, Chrome nunca falaria isso, né? O Google. Mas o Firefox, o Safari, o Edge falando alguma coisa assim, aí seria da gente analisar melhor. Mas por hora, essa experiência aí, vai. Arc, lança essa aí, vai. Eu deixo, vai. Aproveita, vamos ver o que acontece. Olha, eu acho que esse assunto vai voltar em episódios futuros, então... Sem dúvida. Já que ele já vai voltar do mesmo, não custa nada vocês participarem também em gigahertz.fm/feedback. Inclusive, em seguida, nós vamos falar aí de alguns feedbacks, porque a gente andou acumulando feedbacks e alôs ADTs, que é o plural, né, nas últimas semanas. E a gente vai começar com um feedback sobre o Stolen Device Protection, mas antes eu quero agradecer aqui a Backblaze, que está patrocinando também esse episódio aqui do ADT. Quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de se ter bons backups, e não é só aquele backup lá do iPhone no iCloud, mas um backup completo do seu Mac ou PC, de preferência num lugar físico que seja diferente do seu, que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe. É por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. É assim, você instala o Backblaze no seu Mac ou PC, escolhe se você quer um backup total da máquina ou se quer excluir algumas pastas, e dá até para você fazer também o backup de todos os seus HDs externos que estejam conectados nele também. Aí pra frente, o Backblaze fica rodando em plano de fundo sem afetar o desempenho do computador. Inclusive, estou rodando ele agora aqui durante a gravação e não tá dando problema, olha só. E aproveita ali aqueles momentos que você não está trabalhando, quando a sua banda tá mais livre ali da conexão, e vai mandando o seu backup pra nuvem. Isso tudo é customizável, você pode até definir um limite máximo de velocidade de transferência e também configurar a criptografia ponta a ponta se você quiser.
quiser. Com o backup feito, se acontecer alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web ou então pedindo para eles enviarem um HD externo via FedEx com todo o seu backup. Aí se você devolver esse HD em até 30 dias, eles devolvem o custo do HD para você. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade e os planos custam $9 por mês, $99 por ano, e aí você economiza $9, ou $189 a cada 2 anos, e aí você economiza o equivalente a 3 meses. Então, para você conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte, acessa ghz.fm/backblaze-adt e tem o link, é claro, aqui na descrição também para facilitar. Com esse link você tem 15 dias para testar o serviço sem nem ter que cadastrar o seu cartão de crédito. De novo, ghz.fm/backblaze-adt e o link está também aí na descrição. Muito obrigado ao Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e de toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado. Muito bem, Rogério Buzelli, sobre o Stolen Device Protection da Apple. Vi que no meu iPhone, em Significant Locations, tem 199 registros, o mais recente na Apple Store do Morumbi, que fui ontem. Todos esses locais que não são exibidos, mas são contabilizados, permitem as alterações das configurações dos dispositivos? Falei com o suporte da Apple e 2 analistas me deram 2 respostas diferentes. Um disse que todos os locais registrados são locais significativos e que permitem as alterações sem delay. Já outro disse que somente 2 locais mais significativos permitem, mas não soube me enviar nenhum artigo que confirmasse isso. Por ser algo novo, parece que ainda não estão sabendo bem como isso funciona. E aí, gente... Vocês podem me ajudar e ajudar o Rogério? Acho que são 2 coisas diferentes. Esse Significant Locations já existia antes e é o rastreamento, acompanhamento que ele faz dos lugares, que o seu histórico de localização mostra que são lugares que você vai com frequência, passa bastante tempo, etc. Não sei que eu esteja redondamente enganado, mas é uma coisa que eu já tinha visto e ele acumula mesmo 100, 200, 300 lugares. Não é absurdo esse número, mas acho que isso não tem nada a ver com o lance do Stolen Device Protection, que deixa você registrar o lugar de casa e do trabalho como lugares que são seguros para você alterar sua senha com menos de 1 hora, e mesmo assim agora no último beta apareceu a opção de você deixar isso ligado ou desligado, porque vai que o seu telefone some no trabalho e você precisa, fazer o ajuste ali rapidinho porque ele foi subtraído, Acontece, é terrível, mas acontece. Então você poder desligar isso aí ou ligar, escolher se você quer ligar ou não, já fica lá direto agora. Não sei se já é da versão atual, eu sei que no último beta já tinha isso, mas é diferente, minha impressão, desse Significant Locations. Quando você vai no seu Face ID e código, o que aparece, Mendes? Então, isso é um recurso do beta, tá? No beta, no iOS 17.4 beta, a parte de Stolen Device Protection ganhou uma nova opção que você pode desativar o lance de locais seguros, entre aspas. Então você vai ter aquele delay em qualquer lugar que você tiver. Então não vai ter... E aí, voltamos àquele mesmo papo do negócio de calibrar Apple Watch e tal. Deixa eu botar qual é a localização. Tipo, bota ali um botãozinho de mais, esse endereço aqui e esse endereço aqui. Pronto, acabou. Não, porque o iPhone aprende com os seus hábitos. Não aprende. Sabe por que não aprende? Porque tem 199 locais, entre aspas, significativos pro Rogério e tem 40 pra mim, porque eu fui olhar aqui, sabe por quê? Porque eu abri o negócio de ajuda lá do Stolen Device Protection, li todo o artigo e eles ensinam você a ver ali onde ficam essas localizações. E sim, Mendes, é exatamente o que você falou que você achava que não era. É aquilo lá. Aquilo são os locais. Porém, eu procurei tudo, eu li todo esse artigo de cabo a rabo da Apple e não explica, são todas as localizações que estão ali, ele só fala familiar locations, such as your home or work. Tá, não tem home ou work nesse Significant Locations. No meu tem 40 e, curiosamente, o Rogério falou da Apple Store Morumbi, a localização mais recente que aparece pra mim é um shopping aqui perto,
que eu vou com uma certa frequência e que no qual eu estive essa semana. E, ou seja, se roubarem o meu celular no shopping, ferrou. Né? Não tô protegido porque é uma significant location. Ou não. Ou... Então, Apple, arruma isso. Porque, tipo, como que você cria um recurso de segurança que é atrelado à localização e eu não consigo ter segurança de saber qual é a localização ou quais as localizações? Porque se forem as 40 ou as 199, no caso do Rogério, não tem proteção nenhuma, né? Porque a chance de você estar em uma dessas localizações quando seu iPhone for roubado é grande. Então, né? Mas que bom que pelo menos no beta, né, na versão 17.4, tem essa opção de você desligar esse lance de localização e ser Stolen Device Protection ativo sempre. Eu vou fazer isso aqui, e para quem já estiver no beta e não confiar nesse negócio de Significant Locations, faz isso também. Eu fiquei tão indignado com isso, caso vocês não tenham percebido, que eu vou acionar meus contatos, vou cutucar o pessoal lá do... Felipe, você tá ouvindo aí? Vamos cutucar os nossos amigos lá do 9to5 Mac pra ir atrás disso, porque tá uma bagunça isso aí. Tipo, a Apple tem que explicar. Porque se são 199 localizações, no caso do Rogério, é muita localização, né? Pra ser tudo confiável. Tô caçando aqui nesse primeiro beta pra achar esses Significant Locations e não encontrei. Cara, é muito longe. Privacy vai em privacidade. Em privacidade... Privacy and Security, Location Services. Ok. Aí você rola lá pra baixo, até o final, o último item, System Services. Aí você rola lá pra baixo, quase no final. Aí embaixo de Wi-Fi Calling tem Significant Locations. Ok, achei aqui. Pra mim tem 136. Tem Home. Tem um registro recente, né? Tem a casa que ele identifica. Minha academia. Então, pra mim, tem 48 aqui. Eu pensei que eu poderia tocar pra ver a lista e não dá, não tem como ver uma lista. E aí tem uma opção Clear History, que eu imagino que vai remover, né? E aí você vai ficar sem... Tá muito mal explicado esse negócio. Okay, tá mesmo. Tá uma bagunça isso aí. Aí, o Felipe tá... Felipe, dá um jeito nisso, por favor. Resolve aí. Fala lá com o Chance, chama alguém do PR da Apple, marca uma call no Zoom lá com a persona dele no Vision Pro lá e resolve isso aí, porque tá uma bagunça. Não entendi nada. Pra mim são os dois lugares que eu mais passo tempo, porque aqui em casa eu só saio de casa na academia, e o terceiro que eu passo mais tempo na vida é no mercado. Se tivesse 3 mais recentes, o mercado estaria lá. O que exatamente tem ali no Significant Locations pra você? Tem um mapinha, né? Isso, é o mapa. Tem aqui, a primeira coisa que tem 136 records de dezembro de 2023 até agora, e tem o Recent Records. Home e academia, que foram os dois lugares onde eu fui hoje. E só. Engraçado que pra mim não tem esse Recent Records, só tem um que mostra o mapinha, que é o shopping, que eu tive tipo, há 2 dias atrás. Pra mim mostra 2. É o mapinha e tem o Recent Records, eu posso alternar entre eles como um menuzinho, ele mostra. Mas tá muito, muito estranho isso aí. E aí eu também, eu com certeza vou desligar essa opção, porque eu fico pensando, eu saio todo dia pra passear com o cachorro. E geralmente é aqui por perto. Eu acho que é capaz de bater a localização, né? Então, melhor, né? A chance de acontecer algo aqui na região é pequena, mas, né? Se acontecer, melhor estar com Stolen Device Protection totalmente ativado. Com certeza. Eu, ironicamente, tentei desativar isso na Apple Store quando fui trocar o relógio. Eu tava colocando um caractere errado na minha senha que eu tinha trocado recentemente, esqueci que eu tinha trocado. E aí eu falei, putz, resetar a senha. Espera 1 hora. Eu falei, não. Mas acabou dando certo. Deve estar rolando muito isso. Provavelmente. E o Bruno Máximo, o irmão dele, na verdade, comprou um iPhone que veio no lugar da opção Wi-Fi. Na tela de ajustes veio WLAN. Foi pesquisar e viu que isso está relacionado onde ele foi fabricado. Até aí tudo bem, ele conecta nas redes sem fio normalmente, porém alguns aplicativos como Amazon Alexa e Amazon Music não aparecem para acessar a rede local em permissões. Já viram isso acontecer? Pesquisou nos fóruns, mas não achou nada. Bruno, eu tenho uma notícia ruim pro seu irmão. O iPhone do seu irmão é da China. E não é que ele foi fabricado na China. Provavelmente também foi fabricado na China, mas quase todo iPhone é fabricado na China. Mas ele muito provavelmente é um iPhone modelo chinês.
porque na China o Wi-Fi se chama WLAN, não se chama Wi-Fi. E os iPhones com modelo da China, eles têm inúmeras limitações e comportamentos diferentes de modelos de outros mercados. Então, vai ter um monte de coisa que ou não vai funcionar ou vai funcionar de um jeito diferente. E talvez o governo chinês tá espionando seu irmão. Mas isso eu não posso confirmar. A Alemanha também, aparentemente, diz WLAN. Sim, Alemanha e China. Acho que na China o Wi-Fi é meio um palavrão, né? E lá, por isso eles trocam pra WLAN. Mas eu achava que essa coisa específica fosse relacionado a idioma. Se você mudasse o idioma, apareceria Wi-Fi. E aí não sei se, de repente, o aplicativo tá procurando alguma coisa ali de Wi-Fi, embora seja ali nos ajustes e permissão. Ou, de repente, sim, né? Tem alguma restrição da China com a Amazon. Mas eu diria que, nesse caso específico, estaria mais associado a uma questão de idioma do que a uma restrição por região de compra, né? Tipo, Emirados Árabes, que não tem o FaceTime. É que tem umas questões... A Apple tem N maneiras diferentes de mudar a forma como o device funciona de acordo com questões regionais, só que tem certas coisas que é como se fosse outro device, assim. É como se fosse outro modelo... Porque literalmente é outro modelo, mas é uma coisa que é queimada no hardware mesmo. Então, essas coisas da China, especificamente, o iPhone que é vendido na China, ele é um modelo diferente e ele tem queimado lá no hardware dele, que você é um iPhone da China, você é diferentão. E aí tem isso, outros países também tem isso. Por exemplo, se você comprar um iPhone na Coreia do Sul, você não vai ter... Acho que, não sei se FaceTime... Não, FaceTime não, você não tem Find My. Não tem a rede do Find My. Então não tem AirTag, não tem compartilhamento de localização do Find My, não tem como desligar o clique, o barulhinho de clique da câmera, assim como no Japão, também não tem como. E isso é uma coisa que é queimada em hardware. Então é uma característica que é como se fosse outro modelo mesmo, outro hardware, embora o hardware seja praticamente idêntico, mas eles queimam lá na fábrica, no hardware, no chip, uma informação lá que faz o device se comportar diferente. E inclusive o codinome desses comportamentos todos diferentes na China é Green Tea, chá verde, pra quem tem vontade de saber. Então, se você procurar no código do iOS, tem um monte lá de is green tea device, aí if chá verde não funciona WLAN, Wi-Fi, sei lá. Então é complicado, assim, tem que tomar cuidado quando você compra iPhone, assim, que é de outro país, tem que cuidar de que país que é, porque pode dar problema. Vocês já foram lá nos ajustes e permissões e viram que tava faltando alguma coisa? Tipo, deixa eu ajustar aqui as notificações desse aplicativo e não tinha as notificações do aplicativo aparecendo nos ajustes? Já deve ter acontecido em algum momento, mas eu não me lembro de nenhum caso específico. Porque eu já tive esse comportamento e não consegui fazer aparecer as notificações. Tive que desinstalar o aplicativo e instalar de novo para aparecer. Acho que eu fuço pouco nesses cantos aí do iOS, viu? Minha conclusão é essa. O Felipe estava comentando aqui que essas restrições são tão doidas que antigamente, na época do iPhone 3G, tinha um modelo chinês do iPhone 3G que só tinha 3G, não tinha Wi-Fi. Ó. Quase air gap. Sem Wi-Fi não, sem WLAN, né? Sem Wi-Fi todos sem WLAN. Sem WLAN. Curiosamente, eu tinha um iPhone 3G na época que o Wi-Fi parou de funcionar. Será que era um modelo da China? Olha aí, ó. Era um iPhone 4, não era? Ou 4S? Não, era 3G. iPhone 3G. Ah, tá. Achei que era equipado com 3G. Então deixa pra lá. Não, é o iPhone que se chamava iPhone 3G. Tá. Enfim, fica a dica pra todo mundo que for comprar iPhone de fora e tal, tenta ver exatamente de onde é. Pelo número do modelo, aí é o modelo aquele que tem uma barra e 2 letras no final, porque tem um modelo que começa com A, aí tem vários modelos, né? Mas é aquele modelo de venda mesmo, o SKU do device. Uhum. Por isso você pesquisa online, acho que até na Wikipedia tem uma lista lá dos sufixos do modelo, e aí você sabe de qual país que
é. Assim como o lance do Apple Watch lá nos Estados Unidos, né, que não tem mais o negócio do oxigênio, aí mudou esse sufixo do modelo. Então fica de olho nessas coisas quando for comprar com alguém que traz de fora, ou se for viajar para outro país e for trazer, ver, né, dar uma pesquisada nessas restrições que tem em alguns países. Por exemplo, vou fazer uma viagem pro Japão, aí você compra lá o iPhone no Japão e aí não dá pra desligar o clique da câmera, né? Toda vez que você vai tirar foto, vai fazer o barulhinho da câmera, não importa o que você fizer, né? Ou então, vou viajar pra Coreia, comprei lá o iPhone, não tem a rede do Find My, não funciona com AirTag, é complicado. Então, não caiam nessas pegadinhas. Ou só apaga o app e instala de novo também, né? Que pode funcionar, segundo pode ser. Agora o Michel Fleifel quer saber qual que é a configuração da câmera do iPhone de vocês, tanto para fotos quanto para vídeos. Essa pra mim é fácil. Ali na tela bloqueada já jogo pro lado. Não me preocupo muito com isso, não. Me preocupo mais com vídeos, né? Se eu estiver gravando vídeos, não vídeos do cotidiano, né? Mas vídeos, entre aspas, mais profissionais, mais duradouros, que aí eu tenho aquela preocupação de bater o branco e tal, aquela coisa toda. Mas fora isso, é padrão, tudo no automático. Só um follow-up em tempo real, o lance do clique da câmera no Japão, você já consegue desligar se você não estiver no Japão. Segundo o César mandou pra gente aqui, que ele tem o modelo do Japão e aí fora do Japão você pode desligar. Então eles já mudaram isso pro sistema novo e aí se você tá com o modo avião ativo, como ele não sabe onde tá, volta o barulho da câmera. Por via das dúvidas. Por via das dúvidas, né? Boa dica. Bom, sobre a câmera, eu fiquei em dúvida sobre exatamente, assim, qual configuração, se é a configuração só de, tipo, que lente que você gosta de usar ou tal, ou se é a configuração da câmera mesmo, que você vai lá, tô até abrindo aqui os ajustes do iPhone, você vai lá nos ajustes e aí você tem todas aquelas opções de como você vai configurar a câmera. É confuso até pra quem tem um pouco de noção e pra quem nunca viu esses papos de câmera deve ser bem mais confuso. Pra mim a parte de vídeo eu filmo em 4K 30. Eu acho que 4K 60 eu sempre achei meio desnecessário. É uma coisa que a gente já comentou, né? Que eu não tendo a notar essa diferença. Mais de 30 pra mim tá beleza. Menos de 30 fica meio puladinho, assim. Mesmo 24 frames por segundo dá pra notar, pelo menos eu percebo. Mas de 30 pra 60, pra mim nunca fez tanta diferença. E 4K, porque eu acho que filmar em HD hoje em dia, você fica bem pouco à prova de futuro, né? Especialmente pensando em hora que for ver de vídeo em coisa imersiva, etc. Tudo bem que frame rate vai fazer falta também, mas ainda assim convivo bem com isso por enquanto. E pra câmera, eu não uso aquele que eles colocam lá, aquele view outside the frame, né? Que ele fazia uma captura da foto a mais ali do que o crop da foto mesmo, para você poder depois editar, rearranjar no quadro ali, enquadramento, etc. É uma coisa que eu não via, que eu usava, que eu tirava e eu nunca deixei ligado. O que eu mantenho ligado é tanto o grid, né, para fazer ali a composição do esquema de 3 quadrantes ali de fotos, quanto o nivelador também. Isso ajuda bastante, especialmente para foto mais de ambiente amplo, né, coisa com horizonte, etc. Ajuda a ter esse nivelamento aí para garantir que você está tirando lá reto e não um grau torto que depois vai atazanar pro resto da vida, né? O toque bate forte ali. Eu não usava, nem sei se ainda tem aquele ajuste do melhorador de sweater que a Apple lançou e fez um alarde com isso, do pós-processamento para deixar as coisas mais crisp, etc. Deep Fusion, né? Eu não me lembro de ter ativado ou de ter visto benefícios, porque... Isso nunca teve toggle, foi sempre uma coisa que... Mas até hoje é assim, você tira a foto, aí a foto tá meio mais ou menos, aí dá um puff, e aí a foto fica crisp. Eu acho que você podia escolher entre ter o Deep Fusion como padrão ou se você tivesse aquele Capture Outside the Frame, ele desligava o Deep Fusion. Eu acho que era essa a escolha de Sofia que a Apple pedia pra fazer, né? Exatamente. Então, eu nunca prestei atenção nisso porque eu sou um pouco mais conservador no que significa ser uma foto, né? Eu prefiro tirar a foto do jeito que ela tá sendo capturada e depois, se eu quiser, eu vou lá e ajusto, edito, etc. Mas eu detesto a ideia do iPhone fazer isso pra mim, apesar de ser meio impossível fugir disso hoje em dia em qualquer tipo de câmera de telefone ou não. Na verdade, as câmeras DSLR, etc. também já fazem isso, mas em menor grau. Você não gosta de fotos fritas, né? Tem que ser fotos orgânicas. Exato. Se eu quiser fritar a foto, eu faço isso sozinho. Então, a foto na air fryer, que daí não tem gordura, né? Eu mantenho o alta eficiência ao invés do mais compatível. Não ligo o Apple ProRAW e nem o ProRes, nem para foto nem para vídeo, porque os meus usos de dia a dia
eu só ia ocupar espaço de iPhone e, sei lá, a minha vida não é editar foto, né? Então, pra mim, é ok também. Mas eu acho que de parte de ajuste mais fino é isso. Eu deixo sempre as live fotos ligadas, porque, especialmente pra foto de oportunidade, tipo, vai tirar foto do pássaro e sai voando, né? Esse tipo de coisa assim, ou foto de relâmpago, sei lá, é super legal. Em tempestade de relâmpago assim, usar as live fotos, porque aí você consegue sempre, olha só que milagre, né? Tirar foto do relâmpago que você volta ali meio segundo pra trás e consegue colocar o frame certo lá. Mas é isso, o ajuste de tirar foto à noite só quando o objetivo é tirar a foto do céu estrelado pra ver mais estrelas depois em pós-processamento, quando eu for editar. De resto, eu tendo a desligar isso também, porque ele muda o que era a luz do ambiente na hora, né? A luz tá desligada, a janela tá aberta. Você tira a foto, parece que estava ligada a luz do quarto, né? Ele altera muito ali o que é a verdade, né? E não coloco nenhum filtro por padrão, assim, que tem... A Apple colocou aqueles filtros, né? Que você consegue os cameras profiles, etc. Não é filtro, é photographic style. É diferente. É spatial computing, né? Não é VR. Então... Não, mas sendo honesto, é que realmente não é um filtro que ele aplica depois da foto tirada, é mudanças na pipeline do sensor mesmo. Então, não é um filtro. E a última coisa que eu faço é deixar ligado também a correção de lente, que já vem por padrão ligado isso, né? Que ele elimina a distorção daquela lente específica do iPhone quando você tirar a foto. E isso é... Aí sim, não sou tão purista assim, o resultado é melhor. Então, beleza. Eu não sei se nós dois usamos as configurações meio padrão ou se a gente só usa as configurações muito parecidas, porque enquanto você tava falando, eu tava olhando as minhas aqui e tá bem parecido. Tem poucas diferenças. Eu uso 4K 60, porque eu noto a diferença, então eu uso 4K 60. Justo. O meu salvador de espaço, economizador de espaço, é não deixar a live foto sempre ligada. Eu ligo só quando eu quero, porque me dá um faniquito de saber que toda foto é um vídeo e tá ocupando um monte de espaço. Porém, aí eu uso lá a opção de tirar com 24 megapixels, né? 24 megapixels, high efficiency também. Eu uso o ProRAW, porque eu gosto bastante de editar. Eu uso, inclusive, o ProRAW Max, que é o que vai até 48 megapixels. E deixo ativada a opção de Spatial Video, que no seu acho que não tem, né? Porque o seu é o 14 Pro, né? 13 Pro, Max. 13 Pro, então ainda não tinha essa opção. Eu deixo o ProRes ativado, mas eu não gravo em ProRes, eu só gravo quando preciso, que gravei uns vídeos pro canal do meu irmão lá, daí eu gravei em ProRes, só que daí eu usei o app da Blackmagic, que faz a gravação bonitinha lá, que nem a Apple usou. Grid também, gente, quem não tem o grid ligado, aprende ali sobre composição de foto, liga o grid, vai mudar a sua vida, suas fotos vão ficar muito melhores. No iPhone 15 Pro tem a opção de customizar a lente, eu não sei se é só no Max, acho que, enfim, mas tem a opção de customizar, que é tipo, qual lente vai ser, quantos milímetros, e aí você pode começar com 24, ou 28, ou 35, meio que mudar o que seria o seu 1x, eu deixo 24, que é o padrão. Eu deixo ativada a opção de fazer retrato na foto normal, o que... Eu não sei se isso funciona, porque já teve um monte de foto que eu tirei, que aí eu fui olhar depois, essa aqui deve dar o lance do retrato, porque tava... Não rolou. Então, não sei se esse negócio funciona. Mas a foto tava na condição que teria dado uma boa foto-retrato com o retrato ativo? A distância então, na minha cabeça, do sujeito? sim. Tá. Tem isso, né? Mas, inclusive, já teve situações que, tipo, eu tirei a foto... Aí eu vi que não rolou o retrato e não, vamos fazer mais uma com o modo retrato, e eu fiz da mesma distância, tudo, mesmo lugar, e daí foi. Então, eu acho que talvez ele é mais cri-cri, assim, de tipo, Pode ser. Pra fazer o retrato automático tem que estar perfeito, senão ele não faz, o que até faz sentido, né, até certo ponto. Sim, com certeza. Mas basicamente é isso. Eu acho que tanto você quanto eu usamos as configurações bem próximas do default ali, com alguns tweakzinhos só.
E o que eu deixo ligado também é a opção de eu escolher se eu quero que a foto seja macro ou não. Ativar ou desativar na mão ali a florzinha, né? Sim. Porque, putz... Nossa, é impossível, isso fica ativando sozinho o tempo todo. É muito chato. Exato. Você tem que ter essa... E eu deixo sempre desligado, eu só ligo quando eu quero, né, conscientemente, não quero fazer uma foto macro. Aí eu ligo. Porque é horrível, porque aí você tá às vezes aqui, daí você quer tirar uma foto com zoom do negócio que tá lá, aí tem um fio de cabelo aqui na cadeira do lado, sei lá, e pum, muda tudo, destrói tudo. Não dá. Exatamente. Agora, follow-up rápido em tempo real aqui, antes de finalizar o episódio. O Felipe falou de live fotos, que um dos recursos favoritos dele é justamente esse. Ele falou, quando minha avó faleceu, consegui reviver as fotos que estavam lá no iPhone dela e foi super legal. Ele falou que fica com isso sempre ligado. E eu também, assim, mesmo em foto totalmente despretensiosa, sei lá, tô com a Lari na rua, vi um negócio legal, vou tirar a foto. Mesmo nessas, às vezes se ativa a live foto e, putz, eu contei uma coisa engraçada, ela tá rindo. E é gostosinho ouvir a risada. Então, mesmo em fotos que são nada a ver com nada assim, eu acho que é uma captura do momento que aconteceu alguma coisinha. Se não aconteceu nada, tirou a foto da placa na rua, ok. Mas especialmente quando você tá com as pessoas de quem você gosta, é bacana manter isso ativo. Em viagem, 100% do tempo ativo. Porque justamente por isso também, né? Você registrou sem querer um comentário bonitinho, engraçado, legal, interessante, que você esqueceu completamente que existiu aquele momento. Isso é lembrar do momento da foto. Então esse exemplo que o Felipe deu é excelente, porque... são aquelas memórias que isso sim é insubstituível. Tem várias pérolas, assim, do pessoal, aquelas fotos mó good vibes da pessoa lá nas montanhas, não sei o quê, e aí bota a live foto e tem alguém gritando atrás, xingando, reclamando. Ou sons corporais também, né? Pra não detalhar muito aqui. Mas, sabe o que seria eu vou mandar esse feedback pra Apple. O recurso pra isso seria assim: se detectar que tem uma pessoa ou um animal na foto, faz a live foto. Se não, não. Porque o meu faniquito é justamente esse, que a maioria das fotos que eu tiro é paisagem, é arquitetura, é objetos. Então a live foto é um desperdício completo. Então, mas realmente, se eu tô tirando uma foto do Yoshi ou uma foto de alguém e tal, numa festa, numa viagem, aí realmente é legal, né? O Rafa deixa ligado no iPhone dele. E teve várias live fotos mó divertidas da nossa viagem no começo do ano passado, que ele tinha porque ele tinha live foto ativada. Então seria legal se tivesse, de repente, essa inteligência de, né, pô, tem uma pessoa, então ele poderia fazer a live foto, deixa a live foto ativada, aí detecta se teve algo na live foto, se teve alguém falando alguma coisa ou algum barulho diferente, e aí você mantém, se não, descarta, né? Uma coisa que acontece comigo que buga a minha cabeça, e já aconteceu mais de uma vez. Eu gosto muito de tentar tirar foto de relâmpago. Quando tá aquela chuva bonita assim de relâmpago, tem foto que fica legal, tem foto que fica horrível. E aí, sei lá, eu tô focado na minha esquerda aqui. Aí cai um relâmpago na direita. O instinto é o quê? Eu viro pro lado e tiro a foto, tentando tirar foto de uma coisa que durou 1/100º de segundo. Claro que não vai dar. Mas o meu instinto é depois pegar a live foto e ver se ele pegou. É claro que não pegou, tava apontando pro outro lado o telefone, né? A foto que eu tenho aqui daquele momento, no máximo a live foto registra o movimento da câmera, né? Mas é engraçado que a gente associa voltar alguns segundos naquela posição da foto que ela foi tirada, né? Quando você tá mexendo na câmera, é claro que não acontece isso. Mas toda vez eu tenho essa intenção e sempre me buga a cabeça. Eu acho que a melhor imagem de relâmpago que eu já peguei com o iPhone foi fazendo gravação de vídeo em slow motion. E aí eu peguei uma foto do vídeo, o que obviamente não fica tão bom quanto a foto, né? Mas eu fiz também usando aquele app Spectre do pessoal do Halide, que faz longa exposição. Sim. Num tripézinho também rola. É legal. Esse aí é legal quando tá com muito relâmpago em algum lugar, porque fica tudo escuro e lá no fundo só fica uma nuvem, parece que tá dia. Fica super bonito. É que é diferente de quando só cai o relâmpago, muda a composição da luz, né? É diferente. Mas tem muito relâmpago que só ele bate no sensor ali, o sensor buga, vira um bzz, só e você não vê o relâmpago, você só vê um quadrado interrompido no meio de luz com um roxinho de aberração cromática, assim. Tem que estar na condição certinha pra ficar boa a foto. A melhor foto que eu já tirei de raio ever foi com uma DSLR, num tripé, que foi uma exposição de 1 minuto, se eu não me engano. Que aí pegou assim, nossa, ficou... Eu vou ver se eu acho essa foto. Talvez você já tenha visto essa foto, mas ficou bem bonito assim, porque foi aquele raio que corta o céu inteiro, assim, bem roxo.
aquela ficou maneira. Então fica a dica aí, quem quer tirar foto de raio, relâmpago, longa exposição é o que há, mas no iPhone é meio chato de fazer. Live Photo já ajuda. Ajuda. Modo Burst vocês não usam, né? Para, de repente, animais? Eu quando vou tirar... Eu não sei mais mexer no modo Burst. O meu dedo tem uma IA que reconhece e vai tirar foto de cachorro. Porque, né? Cara, eu devia voltar... Eu tinha esse hábito... Agora que você falou, eu me liguei que eu tinha esse hábito de usar o modo Burst, mas é bem como o Mendes falou, mudou essa interação e agora você tem que arrastar, você segura e arrasta. Mas vendo aqui as opções da câmera agora pra comentar, eu vi que tem uma opção pra ativar o modo Burst usando o botão de volume. Então você segura o botão de volume, ele faz volume o modo pra Burst. cima. Volume pra cima, é. É importante. Então, agora que você mencionou, Coca, acho que eu vou ativar essa opção e vou reviver esse hábito, porque até tem um lance, né, que o iPhone meio que seleciona a melhor foto dentro do Burst e transforma numa foto só. Tá? Então, isso realmente é uma parada que eu parei de usar, mas eu tinha o hábito, e pra foto de cachorro, gato, essas coisas, é muito bom mesmo. Mas como é que vocês tiram Burst? Que pra mim, se eu seguro agora, vira vídeo. Eu não sei mais fazer Burst. Você segura e arrasta pro lado. Ele virou um vídeo e travou. É pro outro lado? Agora eu consegui. Me senti um cura digital agora aqui. Muito bem. Não, faz consegue, anos que eu não tiro Burst, que virou vídeo, aí arrastava pro lado e era vídeo. Eu falei, então quer saber? Dane-se, não vou tirar mais Burst. Muito bem, depois desse burst de dicas aqui sobre câmera, vamos encerrar esse episódio aqui do ADT. Lembrando que você pode continuar mandando o seu alô ADT e o seu feedback lá no gigahertz.fm/feedback. Eu quero agradecer, é claro, o Edu, que edita aqui, e essa semana a gente deu trabalho pra ele e ainda deixou pra um dia depois. Então, se o episódio sair um pouquinho mais tarde, nos perdoem, tá? Mas quem assina lá no gigahertz.fm/apoio, talvez já esteja ouvindo isso aqui com todas as nossas falhas pra ver como o Edu é importante, mas pelo menos ouvindo um pouquinho antes. Então, muito obrigado. Muito obrigado os patrocinadores, Firmou Consultoria e Backblaze. E pra falar com vocês, como faz? MVC Mendes no Instagram, no Threads também, lá no Mastodon, menos estou usando mais o Threads ultimamente. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte e área de trabalho. E para a Alura, o Hipsters Fora de Controle. Escreveu também para o Mac Magazine todo sábado, no último fim de semana. Foi sobre os CEOs lá prestando contas para o Senado americano. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Coca-Tech. Vai achar também na LN, no Arc, ou então no Instagram, no @coca.tech. Bom carnaval. Muito bem, eu sou o Guilherme Rambo 2 no Threads e no Instagram e @_inside no mastodon.social. Apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Bom carnaval, como disse o Coca. Tudo dito posto, a gente volta na semana que vem. Falou, tchau, tchau.